Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma videoaula de forma gratuita aqui no nosso canal. Hoje eu gostaria de comentar sobre um indicador que foi lançado, digamos que recentemente pela Nelogica, né? Tem uns 3, 4 meses que foi lançado e é um indicador pouquíssimo utilizado, pouquíssimo conhecido, porque ele exige um conhecimento do que é o volume, né? E como o volume ele impacta na dinâmica da movimentação do preço. Quando esse indicador foi lançado, eu fiquei bem animado com a possibilidade de plotagem dele na plataforma Nelogica, porque é um indicador que já é utilizado por muitas plataformas aí fora, como o OFA, como o NinjaTrader. Para quem gosta de fazer análise de fluxo, ou para quem gosta de juntar algumas avaliações de fluxo junto com o Price Action, tá? Esse indicador é bem intuitivo, mas como todos os outros indicadores, para que você possa utilizá-lo, exige uma compreensão mais apurada da correta utilização do volume, como ele pode te ajudar na sua tomada de decisão. Tá? Estamos falando do Trade Detector, o detector de trade, né? Que são essas bolinhas que você está vendo aqui, ó, tanto aqui no meu mouse, ó, olha aqui e aqui também, perceba. O que eu vou fazer agora com você? Vou trazer aqui um vídeo de lançamento de Update News da Nelogica, explicando rapidamente como é que você plota e para que serve esse indicador. Depois eu vou esmiuçar com você a correta utilização desse indicador. Quando esse indicador foi lançado, muita gente nos fóruns por aí falou que ele era inútil. É porque as pessoas que falam isso não conhecem sobre volume, não entendem como ele pode ajudar, não sabem o que é um desbalanceamento, né? o que é a distribuição do profile dentro de cada candle, tudo aquilo que inclusive eu comento no meu curso de não só de Footprint Charts, mas também no meu curso de volume profile. E esse indicador, para quem fez esses cursos, para quem entende que está fazendo, que sabe o que é a distribuição do volume segmentado, não só por períodos, mas dentro dos candles, na identificação de áreas de valor, de suporte e resistência, ele é muito legal, porque ele tem um apelo visual das áreas de grande volume, de grande troca de lote por nível de preço. Diferentemente do volume financeiro, em que você tem um volume aglomerado dentro de todo o candle, dentro de todo o histórico da barra, esse indicador ele te destaca os grandes níveis de volume por nível de preço. E isso é bem legal, porque te dá uma percepção, ter uma tomada de decisão bem intuitiva com relação a algumas regiões de rompimento de breakout, de níveis de suporte e resistência, de absorção, né? Mas como eu falei, para você entender esse indicador, você tem que ter conceitos mínimos, né? Um pouquinho de análise, saber um pouquinho de fluxo, saber bem o que é o volume, tá bom? Vou trazer aqui então o Update News da Nelogica, para que a gente possa junto dar uma olhada neste vídeo. Vamos lá, vou soltar o videozinho aqui da plataforma, tá bom? Update News dessa semana tem acesso a um novo indicador para complementar ainda mais suas análises. Confira o Trade Detector. Depois da gente fazer a abertura de um gráfico, nós vamos em indicadores e mais indicadores, e então digitar o nome do indicador em questão. Vai aparecer a opção e você vai selecioná-la e apertar então em inserir. E pronto, o Trade Detector foi inserido no seu gráfico. Ele basicamente auxilia na visualização de áreas com volume significativo de negociações, para então você encontrar novas oportunidades em potencial. Ele vai ainda rastrear as negociações com base na atividade do comprador ou vendedor e traçar esses círculos aqui que você está vendo sobre as barras de preço, onde ocorreu um volume considerável de negociações. Ao colocar o cursor em cima de um dos círculos, você pode ainda ver algumas informações importantes, como por exemplo o volume de compra, o volume de venda, o volume total e o nível de preço em que essa atividade ocorreu. Bom, então uma explanação bem básica, né? Inclusive bem superficial da Nelogica com relação à utilização desse indicador, só apresentando o produto. Agora cabe você, né, saber se esse indicador vai poder te ajudar ou não. Trouxe um site aqui da NinjaTrader, entre outros, tá, gente? As principais plataformas aí fora já usam esse indicador, ele não é nada novo, né? Esse indicador já existe há muitos anos aí fora e ele é muito usual, né? Não só para o pessoal que faz price action, que quer ter um apelo de volume dentro do gráfico, mas também para pessoas que gostam de fluxo de ordens. Então atende ambos os
ambos os públicos, digamos assim. Então, em vários sites americanos por aí, você fala, né, como é que ele funciona. Que o Trade Detector ele se baseia na atividade de compra e de venda, né, plotando, né, nas barras dos candles essa atividade de compra e venda através de círculos, tá? E dependendo do tamanho do círculo, isso você pode configurar, se é um círculo menor ou um círculo maior, ele mostra proporcionalmente o tamanho da atividade naquele nível de preço, tanto o comprador como o vendedor. E o legal é que ele plota, se a atividade for totalmente vendedora, ele plota, por exemplo, um ciclo totalmente vendedor. Se a atividade for vendedora e compradora, ele plota tipo uma fatia de pizza. Aqui você pode ver que no NinjaTrader ele plota um pouquinho diferente, né? Ele faz uma meia lua, né? Mas no Profit você vai ver que ele plota tipo uma fatia de pizza, dizendo que daquela grande volume de compra e de venda, naquele nível de preço, a maior parte foi comprador ou vendedor. E a partir daí, tá, você tem a opção de fazer várias identificações para várias estratégias. Mas para isso, você tem que entender o que é o volume, como ele funciona, como é que ele se distribui dentro da formação dos candles, volume na cabeça. Quem comprou o meu curso The Footprint Charts e do Volume Profile sabe muito bem que eu estou falando, os perfis de volume, perfil P, perfil B, na identificação de absorções de mercado, de níveis de suporte e resistência. Tudo isso é muito legal, é muito assertivo e principalmente para quem faz análise de fluxo, pode ajudar demais. E quem não faz muito análise de fluxo, mas tem um conhecimento básico de volume, que é grafista, também pode ajudar. Tá? E eu vou mostrar para vocês algumas interpretações, tá, que você pode se beneficiar da utilização desse indicador. Cabe você, a partir desse vídeo, se tiver interesse, colocar ele no seu gráfico, aí na sua tela de tape reading, ver se ele faz sentido para você, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é a relação sobre o Trade Detector. Perceba a concentração, ó, se você clicar com o botão direito, dá para você aumentar o tamanho das bolinhas, tá? Aí tamanho máximo aqui, ó, você pode colocar, por exemplo, ó, é até 20 o tamanho máximo, o tamanho máximo 20 aqui. Aplica, ó, e aumenta o tamanho das bolinhas, diminui o tamanho das bolinhas. Enquanto maior o diâmetro da bolinha, maior quer dizer que foi a troca de lote nesse nível de preço. O Trade Detector ele mostra o volume por nível de preço. Então é um apelo bem visual no seguinte aspecto, tá? Ele mostra para você, por exemplo, que nesse patamar aqui, que nesta pequena acumulação, entenda, que nesta pequena acumulação teve muita troca de lote, teve muito volume, tá? E é um apelo visual no gráfico. E perceba como essa informação casa. Olha o volume financeiro aqui embaixo. Olha como o volume financeiro foi consideravelmente maior nesta região. Perceba como houve troca de lote, como houve briga. Aí eu te pergunto, pelas cores do Trade Detector, fica evidente ou não que o domínio nesta região foi vendedor ou não? Fica claro, você vê que a maior entrada de fluxo foi o fluxo vendedor, a maior entrada de volume nesta região, onde apareceu o Trade Detector, foi vendedor. E daí eles promoveram, aqui eu estou no gráfico de 8R grande aqui, tá gente? Aí eles promoveram esta baixa aqui, ó, no final do leilão, tá? De 15 pontos no dólar. E eles impulsionaram também aqui, essa baixa aqui, tá? Então de forma visual, você consegue achar, né, com este indicador, regiões de grande troca de lote, de grande volume. E daí você pode calibrar, o legal é que você pode calibrar isso dentro do seu gráfico, perceba, né? Onde o vendedor aparece, onde o comprador aparece. Então é uma forma diferente de você identificar. Minha calibragem está muito alta aqui, deixa eu colocar uma calibragem mais baixa, para que você veja várias bolinhas aparecendo aqui, para a gente poder fazer alguns insights com você. Pronto, é uma forma diferente de você rastrear o volume, o fluxo institucional, quando entra um grande volume comprador e vendedor. E legal que você pode parametrizar isso, ó, lote mínimo de 100, tá? A aparência no máximo 20, transparência, você pode mexer tudo isso, entendeu? Do jeito que você gosta mais. Aí você pode mudar a cor da fatia da pizza, não quero verde, não quero vermelho, eu quero outras cores, tá? Então você pode mexer em tudo isso. Perceba, por exemplo, neste exemplo aqui, ó, como o preço chegou aqui em cima e daí entrou fluxo vendedor significativo defendendo esta região de preço, promovendo aqui o final dessa pernada de alta para essa pernada de baixa. Perceba, né? Olha o volume financeiro lá embaixo, olha aqui, ó. Olha como o volume aqui, ó. Olha como o volume foi significativamente mais alto. E quando ele aparece, essa bolinha, aí Oliver, mas aqui o volume foi significativamente mais alto aqui também, ó. E não apareceu a bolinha do Trade Detector, o ciclo do Trade Detector. Sim, porque o Trade Detector vai mostrar para você um volume significativamente maior
por nível de preço. Ele mostra, olha, neste nível de preço, na cabeça deste candle, teve uma grande troca de lote, entrou um grande fluxo, e esse fluxo na sua maioria foi vendedor, né? Depois que eu trouxer o footprint vai ficar muito claro isso para você. E aqui o volume ele foi alto, só que ele não ocorreu num nível de preço específico. Ele não ocorreu só na cabeça do candle, ele ocorreu durante toda a formação deste candle. Então perceba que o Trade Detector, ele mostra para você não o volume total, ele mostra o volume por nível de preço, as grandes boletadas, as grandes entradas de fluxo por nível de preço de maneira significativa, tá? Tanto do comprador como vendedor. Tá, Oliver, legal, bonito, como que isso pode me ajudar? Bom, meu amigo, minha amiga trader, daí, né, a gente entra numa seara que você tem que dominar o volume, entender como é que se dá a distribuição do volume dentro do preço. Quem comprou o meu curso de Volume Profile e do Footprint Chart sabe muito bem o que eu estou falando e sabe como essa é uma técnica poderosa na identificação de reversão de movimentos. Dependendo onde aparece o Trade Detector, eu consigo identificar starts de movimento, né, ou seja, onde dá o volume, ou absorção. A gente costuma chamar essa técnica de volume na cabeça. Vou botar gráfico de candles aqui que vai ficar mais rápido para você identificar. Um minuto. Trazer aqui o gráfico de candles, né? Olha como fica fácil você visualizar, né, a defesa dos compradores nesta região aqui, ó. Olha o volume da abertura do leilão no gráfico temporal de 1 minuto. A data de hoje, tá? 26 de maio. Olha só, como o preço caiu aqui rápido, com grande candle de força de 1 minuto. O comprador começou a boletar com força aqui, ó. Defesa ativa, agressão de compra, repelindo o preço para cima. Olha o start de movimento agressivo aqui com uma boletada forte compradora. Perceba que o volume financeiro aqui embaixo, ele não é tão alto, mas através dessa boletada de compra grande aqui, esse fluxo comprador grande deu start nessa pernada de alta. Perceba como aqui, ó, essa boletada forte de venda deu continuidade desse movimento de baixa. Então são várias interpretações. Então, primeira interpretação, ele funciona como para você verificar start de movimento. E quando que eu sei que é start de movimento? Quando há uma relação esforço versus resultado. Quando você vê o fluxo entrando e ele desloca preço. E se ele desloca preço, aí você tem uma relação esforço versus resultado positiva. Isso significa start de movimento. E quando eu sei que é absorção? Quando aparece na cabeça, deixa eu ver se eu acho um candle aqui para você. Quando você vê um grande volume na cabeça e esse volume não promove deslocamento. Ele aí mostra a absorção, tanto do comprador como do vendedor, por vários níveis de preço. Eu coloquei aqui muito forte meu Trade Detector. Tá? Ele não tá, aqui ó, absorção clara, uma absorção clara acontecendo. Perceba aqui, ó, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Perceba, olha só onde se deu essa boletada, esse grande fluxo vendedor. No final, na cauda, no pavio, no final do pavio desse candle, o vendedor estava promovendo essa pernada de baixa, chegou aqui, foi rejeitado, veio, tentou forçar de volta, entrou fluxo agressivo vendedor aqui, olha o candle aqui, ó. Olha o de volume, aliás, olha a barra de volume financeiro, vermelha, né? Vendedora forte. E aí ele forçou com uma grande boletada. Só que o que aconteceu? Ele foi absorvido, não teve uma relação esforço versus resultado. No que pese ele ter forçado sobremaneira aqui, o preço não caiu. Essa agressão dele foi absorvida. E como esse volume financeiro, essa boletada, esse volume vendedor ocorreu no final do candle e não promoveu uma relação esforço versus resultado, segundo a lei de Wyckoff, ou seja, colocou combustível e não deslocou, fica claro a absorção. Aí você vê isso aqui acontecendo e o preço começa a subir, meu amigo, minha amiga trader, fala, cara, isso aqui é uma absorção. Eu vou entrar comprando aqui. Então tem várias coisas que você pode entender. Então se você fosse grafista, por exemplo, estou falando uma visão para quem é grafista, tá? Para quem é grafista você viria mais ou menos assim, ó, né? Tá vendo o candle se formando e quem fez as minhas aulas de volume aqui no canal do YouTube sabe muito bem o que eu estou falando e sabe como isso pode te ajudar também, tá? Você vê um grande volume, uma grande injeção de combustível forçando sobremaneira, o preço não cai. Aí eu te pergunto, esse volume aqui é negocial ou direcional? Nossa, olha, o volume na sua maioria, ele é um volume vendedor. Só que ele não deslocou preço, o preço não caiu. Eu estou vendo que ele foi já rejeitado nesta região, nesse patamar, nesta região de preço. Entenda isso, trader. É assim que a gente faz, é assim que você aprende, ó. Perceba que como o preço foi rejeitado várias vezes nessa região, ó.
Pavio, voltou, pavio, voltou, pavio, voltou, pavio, voltou. Um grande doji, ó. Foi vendedor, rejeitou. E daí forçou, boletou. Entrou mais fluxo nesse pequeno candle do que aqui, vendedor no modo geral. Foi um fluxo direcional vendedor, mas nem sequer deslocou preço. E na sequência, opa, perdão, saiu aqui, eu tô no mercado ao vivo, né? Deixa eu voltar lá. Mercado ao vivo, aí o Profit ele faz essas palhaçadas com a gente, só um minutinho. Aqui, ó. E na sequência, depois que você teve essa absorção clara, começa a entrar fluxo comprador. E quem sabe, que faz um pouco de fluxo, sabe o que eu estou dizendo. Bom, o que eu quero ver? O que é o sinal legal? Eu estou vendo uma região aqui de defesa, tá? Agressiva dos compradores, onde o vendedor force e o comprador defende, onde o vendedor force e o comprador defende, ele repele uma região de rejeição. Aí eu tenho uma grande absorção acontecendo aqui, e depois eu tenho entrada de fluxo comprador, que começa a deslocar o preço para cima. Aqui você compra, meu amigo, minha amiga trader. Põe teu stop aqui embaixo, paga para ver, vale a pena, tá? Então, é de maneira gráfica, tá? É assim que este indicador pode te ajudar para identificar as regiões onde entrou o preço e ver a relação, entrou o volume negocial, tá? Tanto o vendedor como o comprador, e daí se isso promoveu o deslocamento real de preço. Perceba aqui, ó, como fica fácil você analisar com o Trade Detector isso aqui agora. Olha esse caixote de acumulação. Agora eu estou fazendo uma avaliação grafista, tá? Para quem é grafista. Vamos identificar esta região como um todo. Olha, perceba a dinâmica do preço, meu amigo, minha amiga trader. Olha aqui, ó. Quero mostrar uma coisa para vocês. Mais ou menos aqui. Isso, aqui, ó. Foi aqui, ó. Perceba aqui, ó. Perceba como esta região estava servindo como suporte, ó. Preço veio, suporte, suporte. E qual que é o padrão de análise técnica clássica? Que a gente fala, uma vez rompido suporte, ele vira resistência, correto? Certo? Então perceba como o vendedor forçou aqui, ó, foi rejeitado. Forçou aqui, foi rejeitado. Forçou aqui, foi rejeitado. Só que detalhe, perceba que agora nesse primeiro momento, isso que eu quero que você entenda, é assim que esse indicador te ajuda. Você precisa ter conceitos de price action, de volume, senão esse indicador não vai te servir de nada. Vai ser uma bolinha colorida na sua tela, entendeu? Aí o que acontece? Olha só, ele forçou aqui, foi rejeitado e ele respirou. Ele voltou. Aí no segundo momento ele forçou aqui, ó. Ele tentou forçar a primeira vez, não conseguiu. E ele tentou forçar uma segunda vez, foi rejeitado. E ele respirou, só que agora ele respirou menos. Ele não subiu muito. Aí o que acontece? Mais uma vez, na sequência, ele vem e força de volta esta região. Força. E também dessa vez não respirou. Respirou pouco. O que está acontecendo aqui? A gente começa a perceber, olha só, topos descendentes, ó. Topos, perceba, price action na veia, ó. Descendentes, topos descendentes sendo formados. O preço não está conseguindo subir mais. E eu sei que aqui é a minha região de suporte. É ou não é, meu amigo meu? Suporte, 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 suporte. Só que cada vez mais o vendedor, ele anula, o comprador, aliás, ele não consegue jogar o preço para cima. E você está vendo aqui, ó, topos descendentes se formando. Topo descendente, topo descendente, topo descendente. Pressão vendedora, pressão vendedora, pressão vendedora, até que na sequência que o preço já te deu essa dica, ele estava gritando para você o seguinte, ó, os vendedores estão no domínio. Entenda dessa forma, ó. Eu gosto de fazer uma coisa bem feita para você. Entenda desta forma, é assim que você vai ver no gráfico, né? Então entenda desta forma, olha, fica esperto, trader. Essa tua região de suporte não está sendo muito confiável. O vendedor, ele apareceu aqui e foi suporte, legal, trade, deu trade. Outra aqui, boletou, absorção. Lembra que eu falei que isso aqui é uma absorção? Absorção, legal, deu trade. Opa, veio aqui de volta, já veio em cima sem respirar. Aqui ele ficou claro que era suporte. Aqui te deu chance de trade para trabalhar em cima do suporte por causa dessa absorção. Aqui você já fica esperto, porque ele respirou pouco e ele está forçando. O vendedor ele tá batendo na cabeça do suporte para romper. E daí na sequência, se você tivesse que fazer uma aposta direcional de rompimento de caixote, você percebe que com essa simples avaliação e como o Trade Detector te fala, cara, o vendedor está forçando essa
esse suporte. Aí te ajuda em conceitos básicos de price action, de triângulos descendentes. Olha só o que eu vou falar para você aqui. Perceba aqui, ó, um triângulo descendente, meu amigo, minha amiga trader. Perceba no modo geral. Olha só. Tudo bem? Então, como ele mostra para você para que lado, aonde que o vendedor está forçando. Forçou, e daí aqui lateralizou um pouquinho. Aí você concorda comigo que aqui ele entrou num pequeno caixotinho de lateralização, perceba. Um pequeno caixote de lateralização, tentou uma, tentou duas, na terceira, isso estava claro como o sol, que isso ia acontecer. O preço chega aqui, aí começa a entrar fluxo vendedor aqui, ó, bem em cima, tá, do nosso suporte, onde ele já estava forçando. Olha o rastro do vendedor e querer romper esta região de suporte. E de maneira visual, o Trade Detector te ajuda nisso. Então perceba que realmente, para quem sabe o que está fazendo, entende um pouco de volume, esse indicador pode te ajudar. Tudo bem? Então essa primeira abordagem, eu vou ter que fazer essa aula em 2 aulas. Eu tenho que parar com esse negócio de fazer aulas de 40 minutos na internet, né? 50 minutos. Até porque, gente, vocês não assistem, né? Eu consigo ver lá a estatística, né? A média de visualização dos meus vídeos na internet, acredite, são de 10 minutos. 10 minutos. Aí o cara pega e vai passando tudo, né? Mas não, tudo bem, né? Cada um tem o seu gerenciamento de tempo, mas fica claro o perfil do nosso cliente, fica claro o perfil do nosso aluno, e isso separa o joio do trigo. Separa de quem realmente está dedicado, quer aprender, daquele que só quer pegar a informação por cima. Ah, legal. Ah, então serve para isso. Ah, legal, vou colocar no operacional. Vai direto, né? Você sabe, né? Cada um sabe a sua verdade. Então, eu ia fazer uma aula só, mas eu vou fazer 2 aulas para poder atender a demanda, né? Atender a maioria do meu público, que é um público que fica só 10 minutos em média nos meus vídeos, para que eu possa atender todo mundo, né? Tem que se adaptar aos novos tempos, na é verdade? Nem todo mundo é igual, cada um tem um jeito de aprender, e a gente sabe que a gente tem que respeitar o perfil das pessoas. Então, eu vou fazer 2 aulas sobre o Trade Detector, para que você possa identificar a correta utilização desse indicador, que é pouco compreendido, tá? Pouco compreendido para a utilização no dia a dia das nossas operações day trade. Perceba que ele aparece pouco aqui para mim, né? Ele aparece pouco, porque eu estou com uma calibragem muito alta. Se você calibrar mais aqui, por exemplo, vou colocar 50, por exemplo, tá? Ah, olha como ele aparece mais, olha só. Aí como é que ele mostra o fluxo comprador persistente, olha. Compra, teve defesa, não conseguiu, caiu um pouquinho. Entrou fluxo comprador, entrou fluxo comprador. Opa, aqui em cima a relação esforço versus resultado não foi positiva. Ele não conseguiu dar continuidade no movimento altista, mesmo tendo entrado fluxo totalmente comprador. Na sequência você vê o pavio, o preço começa a cair. Meu amigo, minha amiga trader, claro sinal de absorção, tá? O preço não dá continuidade no movimento altista, o preço começa a cair na sua cara, aqui, ó, me venda. Ai, Oliver, é fácil falar com o gráfico montado. Tudo bem, é fácil falar. Eu sei que é tudo isso. Eu tenho todas essas percepções que vocês têm. Mas eu mostro para você que é uma questão de técnica, de visualização e tempo de mercado, experiência na utilização desse indicador, que ele pode te ajudar muito. E estar, principalmente de maneira gráfica, para identificar starts de movimento. Quando que é start de movimento? Quando existe uma relação esforço versus resultado positiva, e absorção. Quando que é absorção? Quando não existe uma relação esforço versus resultado positivo. Ó, absorção. Tudo bem? Na próxima aula eu vou falar de volta sobre esse indicador, mas agora eu vou explicar de maneira mais teórica e voltada para o fluxo de ordens, e você vai entender o porquê esse indicador ele pode te ajudar. E o mais importante, quando ele aparece nas pontas, nas extremidades, é que ele pode te ajudar mais. Pode ver, quando ele aparece na ponta, assim, ó, é que ele te mostra, que ele chama de uma técnica chamada volume na cabeça, que é pouco conhecida no Brasil. Quem comprou meu curso de Volume Profile e Footprint Chart sabe o que eu estou falando. Tudo bem? Grande abraço, sucesso e até a próxima aula.